Boa tarde na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa tarde venha ser uma tarde de bênção, de ativação do Espírito Santo na sua vida. Que nós venhamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entramos hoje no quarto dia, 10% dos 40 dias que estamos nesse propósito de buscar uma parceria maior com o Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre coragem e hoje nós vamos falar algo parecido com isso, mas não que tenha parecido no significado da palavra, mas para que a gente consiga alcançar aquilo que nós vamos falar hoje, precisamos ter coragem. Falaremos sobre, para ter uma parceria com o Espírito Santo, é necessário obediência ou obedecermos. Eu imagino agora, falando sobre isso, pensei em Filipe, né? Quando recebeu a ordem de lá no deserto, de estar do lado da carruagem, ele recebeu a ordem de ir colar na carruagem. E ele começa a correr sem saber qual seria a reação de quem estava dentro da carruagem. Sem saber nem quem era que estava dentro da carruagem. Sem saber nem o que fazer quando chegasse do lado da carruagem. Sabe, imagina se o eunuco do lado de dentro achasse que ele era um assaltante ou que estivesse tentando sequestrá-lo. O que poderia acontecer? Então, Filipe, para cumprir aquela missão, ele precisou de coragem. Ele precisou de coragem para obedecer. Será que nós estamos tendo coragem para obedecer? Será que nós estamos conseguindo viver a plenitude da graça de Deus ou a plenitude de uma parceria com o Espírito Santo, obedecendo Ele em tudo que nós estamos sendo direcionados a fazer? Sabe, é muito fácil falar que eu tô obedecendo a voz do meu pastor, eu vou para o ensaio, eu vou para as reuniões, mas e a voz do Espírito? A voz do Espírito, aquela voz que lá dentro fala assim, vai lá, vai até fulano de tal e dê um abraço, ou abra uma célula na sua casa, ou abra um ponto de pregação na sua casa, ou até mesmo, vai lá e conversa com o seu patrão sobre a minha palavra, vai lá e fala aquilo que eu estou querendo que você fale, mas Senhor, se eu falar isso, será que essa pessoa vai entender que é o Senhor falando, que não sou eu? Será que é de mim mesmo? Quantos questionamentos vêm na nossa mente? Sabe, o diabo tem tentado tirar essa percepção da nossa vida, de entender que é Deus falando através da impulsão do Espírito Santo, ou de uma voz que queima no seu coração, de uma ordem que queima no seu coração. Sabe? Nós passamos por isso diariamente. Muitas vezes Deus manda a gente dar um abraço em alguém e a gente fica, será? Muitas vezes Deus dá um recado para nós darmos a alguém e a gente fica, será? Muitas vezes Deus coloca em nosso coração uma palavra para passar para uma pessoa e a gente fica, será? Será? Será que é Deus? Será que não sou eu? Será? E o será tem destruído muitos relacionamentos com o Espírito Santo. E o será tem destruído muitas intimidades com o Espírito Santo. Nós vamos ler uma história aqui de um homem que ele passou por um momento de dificuldade, de questionamento. Até porque a ordem que ele recebeu era muito perigosa. E ele ficou com o pé atrás no início, mas no final ele obedeceu, né? E vai dizer assim, no capítulo 9, a partir do versículo... No capítulo 9, a partir do verso 10 de Atos dos Apóstolos. Vai dizer: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel.
Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Sabe? Ananias agora ele está dentro de um dilema. Quem era Ananias? Ananias era um homem de Deus. Era um homem de Deus assim como você é, assim como eu sou, assim como tem tantos outros aí que são. E Ananias chega e recebe uma orientação através de uma visão. Que Deus trouxe a ele. Cabia agora a Ananias obedecer ou não? Mas quem é que estava do outro lado? Quem é que estava na outra ponta? Um homem que consentiu com a morte de Estevão. Um homem que estava perseguindo os cristãos. Um homem que estava dedicando a vida a prender e a matar os cristãos. Será que no lugar de Ananias nós iríamos? Nós obedeceríamos? Imagina o dilema de Ananias naquele momento, o medo que ele deve ter sentido quando naquela visão ele recebeu aquela orientação. O questionamento que ele faz para Deus já diz muita coisa. Senhor, tenho ouvido muito a respeito desse homem. Ele tem perseguido os cristãos, ele tem perseguido os seus santos em Jerusalém. Ele está aqui com autorização para nos prender. E Deus fala para ele, vai, Ananias. Ele é para mim um vaso escolhido. Vai, Ananias, obedeça. Sabe, quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, quando nós estamos debaixo da obediência do Espírito Santo, nós vivemos coisas extraordinárias e Deus não permite que nenhum mal chegue até nós. Quando Ananias fez o que fez e ele pôde ver Saulo se tornando Paulo, e pôde ver Paulo iniciando uma vida no Evangelho que hoje nós podemos presenciar ou ouvir ou ler as histórias, né? Não vivemos a história, lemos a história, sabemos o que aconteceu, mas Ananias viveu a história. Quando nós estamos dispostos a obedecer à voz do Espírito, nós vivemos a história. Quando nós estamos dispostos a obedecer o que Deus manda, nós vivemos a história. Lembro quando Pedro e os discípulos estavam no barco e Jesus chega bem de madrugada, no meio da névoa, no meio do vento. Eles temem achando que é um fantasma e Jesus fala para eles, não temam, homens, sou eu. Sabe, todos os discípulos estavam ali, mas só um teve coragem de perguntar, Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até aí sobre as águas. E ele ouviu a voz dizendo, então venha. Quando você ouve a voz e obedece, você vive e experimenta coisas que ninguém vai experimentar. Você deixa de ouvir a história, você deixa de ler a história e você começa a viver a história, né? Quando você está debaixo dessa cobertura espiritual, quando você está debaixo da obediência, quando você está debaixo da autorização de Deus sobre a tua vida, nada pode parar a história de se cumprir na sua vida. Você vai andar de glória em glória e os seus testemunhos vão dizer aquilo que você tem representado para essa geração. Quando você começa a ouvir e obedecer, você começa a gerar dentro de você, gerar testemunhos. Pessoas vão ouvir dizer sobre você. Pessoas vão ouvir dizer que fulano de tal, que no caso seria você, né? Fez coisa e Deus operou através de você, e Deus fez através de você, e Deus operou milagres e maravilhas através de você. Quantas pessoas nós ouvimos hoje a história de que Deus operou através dela? Por uma geração passada, por uma geração antes da nossa. Agora é através de nós que Deus quer operar. Para esse tempo, para um tempo como este, Deus nos chamou para sermos parceiros do Espírito Santo, para ouvirmos a voz dele, para obedecermos, sem medo de que possa acontecer algo de ruim. Quem nos garante é Deus, quem nos garante é o Senhor, quem nos garante é o próprio Espírito de Deus. Não pare, não descanse. Entenda que Deus ele vai na sua frente, entenda que Deus ele vai fazer através de você, entenda que Deus ele é aquele que vai guerreando essa batalha a partir do momento que você, que eu e que nós obedecermos fielmente tudo que ele mandar, né? Lembro de quando José teve um sonho e ele sonhou e as pessoas em volta, né, familiares dele, começou a ir contra ele, os irmãos, a ponto de os irmãos venderem ele como escravo, porque ele sonhou, porque ele teve coragem.
Lembro de Davi quando foi impulsionado a falar: quem é esse filisteu incircunciso que ousa vir contra o exército do Deus Altíssimo? Ele foi impulsionado pelo Espírito a entrar naquela guerra. Sabe, e tantos outros como Sadraque, Mesaque e Abednego foram impulsionados a não se dobrar diante daquela estátua. A Daniel, quando foi impulsionado a não quebrar a sua vida com Deus diante daquele decreto do rei. Quantos homens viveram a história porque obedeceram, foram impulsionados pelo Espírito Santo a obedecer o mandamento e continuar firme naquilo que o Espírito colocou no coração dele. Seja você hoje impulsionado pelo Espírito Santo e seja você hoje obediente para viver algo extraordinário. Que você não venha ouvir a história, mas que você venha fazer parte da história. Que venha ser parte de poucos homens e mulheres que fizeram parte da história e não só ouviram a história. Quer fazer parte da história? Obedeça a Deus de uma forma que você nunca obedeceu antes. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te proteger e que Deus venha abrir os seus ouvidos espirituais para que você ouça e obedeça fielmente o que o Espírito Santo tem direcionado. Graça e paz sobre a sua vida em nome de Jesus.